Prefeito, a gente está recebendo aqui, seja muito bem-vindo, boa noite. Minha primeira pergunta, prefeito, é em relação aos processos, às ações que estão tanto no Ministério Público como na Justiça. Como é que, sobre esses questionamentos, como é que está a Prefeitura, qual é o posicionamento da Prefeitura em relação a isso? E apesar de o projeto ter sido assinado hoje, já tem esses questionamentos, como é que está? Vocês estão preparados realmente para isso? Quero pedir permissão a você para lhe cumprimentar todos os telespectadores da TV Jornal e pedir a Deus que me ilumine para que a gente possa extrair dessa entrevista o convencimento para o sulanqueiro, porque é tão importante para a vida dele que a gente tem que pedir a intervenção de um ente superior em que a gente acredita para dar certo. Então eu quero explicar que, sancionada a lei, amanhã nós estaremos encaminhando para a publicação no Diário Oficial. Certo. Com o Diário Oficial, a gente vai regulamentar, porque sem esses formalismos, a gente também não cumpre o outro papel. Agora, quanto à ação que foi dada ingresso na Justiça, é na Justiça, exato, com o juiz. Não é com a Prefeitura. Tem o Ministério Público, é com a Câmara de Vereadores. Primeiro é com a Câmara. É o primeiro, doutor Adelmo, né? Certo. Então, esta não é com a Prefeitura. As explicações sobre a votação serão feitas por um presidente experiente de 10 mandatos, de 7 mandatos de presidente, que eu tenho certeza que ele cumpriu o ritual que é cumprido naquela Casa Legislativa há muitos e muitos anos. A prefeitura foi questionada para se posicionar de alguma maneira? Olha, a Prefeitura hoje foi instada a se manifestar se tem interesse em falar no processo. Eu estou ouvindo meus assessores jurídicos e é muito provável que a gente não tenha nenhum interesse, porque é com a Câmara de Vereadores e é uma prática recorrente. Nós tivemos um projeto, só para citar o projeto dos transportes, vocês acompanharam, e foi derrotado 2 vezes. Veio a primeira e a segunda. Sabe qual é a minha preocupação? A preocupação é porque o tempo de construção para um empreendimento desse tipo é longo, é grande. Então, mesmo se, por exemplo, tiver algum problema novamente com a Justiça, se novamente essa proposta, esse projeto, ele for suspenso novamente, essa lei for suspensa, a Prefeitura ainda vai insistir, vai tentar um novo projeto, vai fazer ainda alguma coisa? Olha, os meus assessores jurídicos me tranquilizaram hoje com todas essas demandas. Então, nós esperamos que não haja atropelo. Mas eu quero dizer a você, quero dizer ao telespectador, que essa é uma questão de honra. Nós não podemos nos render quando o município exige do prefeito que tenha a intervenção segura e convicta, com os melhores propósitos. Há exemplo de tantas vezes que nós fizemos as coisas em Caruaru e vou prosseguir até o último momento, a última instância. Se tiver um problema, e eu disse hoje na entrevista de manhã, na hora da sanção, não creio que seja fim. Nós temos etapas a cumprir. Agora, tenha certeza, com determinação, com a vontade que eu tenho de servir a Caruaru, nós vamos continuar persistindo, perseguindo, até construir a feira para o sulanqueiro. Prefeito, uma das grandes preocupações do sulanqueiro hoje é principalmente aquele sulanqueiro que ele vende a roupa, ele vende o material dele ali no próprio corpo. Muitas vezes ele usa o próprio corpo. No projeto de lei, aliás, ele está especificado que só vai ser para o sulanqueiro, somente o sulanqueiro é que vai poder participar dessa transferência, certo? E no mesmo projeto diz que sulanqueiro é apenas aquele que tem alvará. Como é que vai ficar o ambulante? Como é que vai ficar o vendedor de picolé? Como é que vai ficar quem não tem alvará, de forma geral? Mas olha, se você ler o projeto todo, você vai verificar que tem uma definição do que é sulanqueiro. Exatamente. E na definição do sulanqueiro não é só de quem é cadastrado. É só de quem exerce as atividades no Parque 18 de Maio. Não, existe um certeza, artigo, eu estou lhe dizendo de convicção. No artigo 17, inclusive, está especificado que sulanqueiro é apenas quem paga o alvará, quem tem o alvará e quem está em dia. Olha, eu garanto a você o seguinte, fica a sua verdade e as informações que eu estou trazendo para o telespectador. Não é uma questão de verdade. Mas compreenda, eu quero que você entenda, não é a definição correta dizer que sulanqueiro é aquele apenas que está em dia com o alvará. Porque a definição do outro artigo é
A atividade sulanqueira é exercida porque ele vende confecções, mas se um artigo mas diz uma abrange, é abrangente. Quem não tem alvará, o que eu quero, e esse foi o grande questionamento de muitas pessoas durante esse período teve muita polêmica, teve muita discussão, que é exatamente isso. E eu quero que o senhor pode garantir, então, que o ambulante, aquela pessoa que não tem um banco, que ele vende no braço, que ele vende usando o próprio corpo, ele vai ter direito também, ele vai poder adquirir um local lá na feira, nessa nova feira? É evidente que, fora da TV, aqui da Câmara, eu havia dito a você nos bastidores que projeto bom é aquele que contempla a todos que estão lá no Parque 18 de Maio. Projeto bom é aquele onde aquelas pessoas que estão ganhando dinheiro continuem ganhando dinheiro no novo projeto. Se não for assim, se tiver discriminação, não é um bom projeto. E a Prefeitura está entregando um terreno de 60 hectares, um terreno que custou 10 milhões, mas vale 20, para o bem do sulanqueiro. E aí sim, todos os envolvidos. Mas, e eu dizia, o senhor tem como garantir isso? Temos sim. O senhor tem porque como garantir? A Prefeitura que está entregando um bem como este, a Prefeitura vai fazer a supervisão do projeto para contemplar a todo mundo. Eu já citei isso em diversas reportagens da imprensa de Caruaru, dizendo aquela pessoa que fica encostada no muro do Sesc, não é o sulanqueiro que está nas duas partes, mas é o cara que está vendendo confecções e ganhando dinheiro. Tem que encontrar um formato para contemplá-lo. E eu lhe digo, enquanto o Zé Queiroz for prefeito, eu vou lutar para que esse trabalho seja feito em favor do sulanqueiro e de todos que têm atividade. Por exemplo, vou dar uma informação. Feira de importados, por exemplo. Sim, eu ia falar dos plásticos. Certo. Eu já tive reunião com os plásticos há 2 anos, dizendo a eles que eles ficassem tranquilos, que eles terão que ter o espaço, porque eles são parte integrante da Feira da Sulanca. Agora, em relação, o senhor está garantindo então que todo mundo vai ter espaço. O senhor está garantindo que todo mundo vai ter espaço. Esse projeto, ele virou lei, hoje, a partir da sanção, ele vira lei, e o senhor tem mais 1 ano e meio de mandato, pouco menos de 1 ano e meio de mandato. Vai dar tempo de supervisionar, vai dar tempo de realmente orientar para que seja feito dessa forma? Hoje eu disse ao seu repórter que a minha felicidade será tocar um projeto e simbolizei com um edifício de 20 andares. E deixar que o condomínio, conduzido pelos sulanqueiros, consiga deixar 10 prontos ao término da minha gestão e torne o projeto irreversível porque é controlado pelos sulanqueiros. Agora, eu quero também lhe esclarecer, claro, em cima da sua pergunta, que eu sei que é uma preocupação correta, é o seguinte: se a gente deixa tudo legislado, deixou na lei e deixa no regulamento, o sulanqueiro sabe que não vai se submeter à vontade de outro prefeito. O senhor, por exemplo, é bom até explicar isso, o senhor vai fazer um decreto regulamentando a lei. Esse decreto foi dito, inclusive, que a Câmara estava dando um cheque em branco ao senhor. Estava dando um cheque em branco para o senhor fazer o que quisesse com a Feira da Sulanca. É um cheque em branco mesmo? Não. Quem diz que está sendo dado um cheque em branco ao prefeito, talvez não compreenda, ainda não entenda os mecanismos de funcionamento de uma lei regulamentada. O prefeito não pode fugir da lei. Se o prefeito não pode fugir da lei, criar direito novo, naturalmente que o prefeito não tem cheque em branco. Mas, por exemplo, como é que vai ser formado o condomínio? A gente falou no condomínio. Como é que forma o condomínio? Porque a partir de quem? Quem é que vai votar? Quem é que vai ter esse direito? Bem, quem vai ter o direito é o sulanqueiro, primeiro. Segundo, não é uma preocupação do decreto, porque a lei de condomínios é específica. Agora, essa daí é a mais fácil, porque nós temos uma lei a seguir. E o prefeito não vai ter nem que se preocupar, a não ser que os sulanqueiros não cumprissem o que a lei estabelece. Mas essa é mais tranquila, porque já existe uma lei. E quando é que vai ter realmente, quando é que isso vai chegar para o conhecimento das pessoas? Porque sabe o que é que acontece, prefeito? A gente conversa e nós conversamos, nós fomos à feira. O Dilson Oliveira foi à feira, a nossa equipe foi várias vezes, todas as semanas a gente está lá, a gente está acompanhando. E as pessoas não têm ainda conhecimento. As pessoas que estão lá, que são as maiores interessadas, que são as pessoas que estão ali, está em definição se elas vão continuar ganhando o dinheiro delas ali, sustentando a família delas com o trabalho delas ali, daquela forma ou não. E elas não sabem. Elas não têm conhecimento disso. Como é que vai formar o condomínio? Eles vão poder participar do condomínio? A partir de que momento é que eles vão ter esse conhecimento disso? A lei já estabelece, você definiu aí com relação ao que é sulanqueiro, e sulanqueiro é muito mais abrangente do que esse texto que você falou. Então a lei estabelece que eles vão poder participar. Eu estou dizendo que a lei só é boa se contemplar todo mundo.
Então, essas pessoas vão ser convocadas para integrar o condomínio. Vamos admitir que um sulanqueiro diga, não, eu não acredito no projeto, não quero. Então não vai. Inscreveu-se, aí tem as regras de como formar o condomínio. Uma vez formado o condomínio, aí sim é por isso que eu acredito muito nesse projeto. Basta se inscrever. Vai se abrir um espaço, essas pessoas vão se inscrever, não vai precisar pagar nada inicialmente. Não vai pagar nada. Inicialmente, como é que a gente pode formar um condomínio se eles forem pagar? Não é? As pessoas vão se inscrever para formar um condomínio e aí as regras vão ser tornadas públicas, como eles participam na parte inicial, porque é uma lei que estabelece, e se constitui um condomínio. A partir daí, aí é onde o sulanqueiro diz, eu sou dono e agora vou dizer, dentro das assembleias, como é que a gente deve caminhar para que esta lei seja, na verdade, lei não, que este condomínio seja, na verdade, o defensor dos sulanqueiros. A questão é quando isso vai começar, mas vamos fazer o seguinte, a gente tem algumas perguntas, essas perguntas foram feitas por especialistas, advogados, professores de direito, especialistas em gestão. Eu queria ver a primeira pergunta, coloca por favor. Perpétua. No projeto de lei, não ficou clara a destinação dessa parte do Parque 18 de Maio, que é hoje ocupada pela Feira da Sulanca e que vai ser desocupada quando a Sulanca for para o novo terreno. Essa destinação, essa área, que hoje é uma área pública, até onde eu saiba ela é pública, não poderia já no projeto ter ficado amarrada a sua destinação, como por exemplo, vai ser uma área que vai ser otimizada pela feira de artesanato, vai ser dedicada ao desporto, ao lazer, a uma atividade cultural, do que destinar essa área à iniciativa privada. Prefeito. Perpétua, fica tranquila, porque já houve uma discussão no Centro Administrativo com técnicos mostrando um pré-projeto de urbanização. E depois houve uma outra exposição na Associação Comercial de Caruaru para mostrar esse pré-projeto, que foi aprovado automaticamente pelos que viram, mas aprovada a ideia, porque a discussão ainda passa pela comunidade. Mas a ideia é o quê? É uma urbanização, uma valorização, com tudo. Mas vai ser um parque? E uma premissa levantada por Perpétua, ela sabe que não pode. O prefeito não pode estar pegando a área pública e passando para a iniciativa privada, ela sabe disso. Vai ter que ter urbanização para valorização e consolidação completa de um centro comercial que surgiu com a Feira da Sulanca. Mas qual era a ideia? A ideia é a urbanização. Sim, a urbanização tudo bem, mas... Sim, com equipamentos é um espaço de muito lazer, grande, um né? espaço público, lógico. Equipamentos de lazer, estacionamento, propostas de interligação com o terreno onde fica hoje a atual Feira da Sulanca da Fundac, para que tenha uma proposta de empreendimento que vá valorizar a área também, e a Prefeitura ainda cede umas outras áreas que não estão sendo da atual Feira da Sulanca para compor um complexo urbanístico capaz de valorizar o centro comercial. Vamos ver outra pergunta, vamos lá. Diante dos estudos que foram realizados, qual seria a justificativa e quais as vantagens escolhidas por sua equipe, por sua assessoria, por Vossa Excelência, logicamente, entre um condomínio privado administrar uma feira pública, que é patrimônio, inclusive, né, que a gente sabe, mesmo sendo a Feira da Sulanca, em detrimento a uma empresa da administração indireta, uma autarquia, a exemplo da Destra, da SEACA, da Fundação de Cultura, tendo em vista que é um patrimônio público e que seria administrado pela administração pública. Essa discussão de patrimônio público é uma coisa opcional. Se a gente fosse fazer uma autarquia, a gente ia ter as dificuldades de funcionamento de uma autarquia, e vocês conhecem o que é serviço público. Não é toda autarquia que dá certo. E a coisa melhor que a gente está propondo é que o sulanqueiro seja o dono da feira. Pensar diferente é não ter entendido o mecanismo da importância do respeito ao sulanqueiro. A coisa melhor do que ele se reunir, decidir o seu destino, ele mexer para lá, mexer para cá, mas é ele, sou eu que estou fazendo, não há. Por isso, não tem que se conceber agora coisas novas, quando a melhor foi essa sugestão, inclusive, que saiu do doutora Bianca, que nós possamos constituir um condomínio e esse condomínio dê autonomia ao sulanqueiro. Prefeito, eu tenho uma pergunta também, que é o seguinte, em relação ao condomínio, em relação ao projeto ainda. O projeto, que virou lei hoje, então foi sancionado, ele diz que a pessoa tem o direito real de uso, vai haver a concessão do direito real de uso. Concessão do direito real de uso, ela não é uma propriedade exatamente, não é uma propriedade, não vai ter uma escritura, vai ter um documento de concessão, mas não vai ter uma escritura realmente ali da forma que tem no cartório. Quando essa pessoa, por exemplo, e o projeto prevê isso, se ela atrasar o condomínio, digamos que ela atrase o condomínio,
ela vai perder tudo, inclusive o investimento que fez, qualquer investimento. O projeto diz, inclusive, que quem atrasar ou quem não cumprir com as obrigações, é isso que diz lá, literalmente, não cumprir com as obrigações, inclui o condomínio, vai perder tudo e vai para leilão, inclusive. Então, e não vai ter nem direito à indenização. Artigo, se não me engano, artigo 12, 14 e 15 fala sobre isso. Como é que fica? Qual é a segurança que as pessoas vão ter adquirindo o espaço dentro de um projeto como esse, que coloca em risco também se ela não tiver, digamos que lá na frente ela não tenha dinheiro para pagar. E aí, como é que vai ficar? Olha, a gente não vai pensar no pior. As relações comerciais, ela tem leis que protegem. O direito real de uso dá direito a ele hipotecar, vai para o cartório de registro, dá direito a ele ter a herança, né? Ou seja, já se caracteriza num bem dele. E é evidente, quem é sulanqueiro, se ele se atrasar e souber que vai ter um prejuízo, ele vai evitar, porque as relações comerciais são assim. Naturalmente que eu acredito que, como isso foi uma fonte de renda nascida, aliás, coincidentemente pelas minhas mãos, foi que implantei a Feira da Sulanca em Caruaru, e eu quero ver uma atividade econômica forte como é a Sulanca, sem essa hipótese de o cara atrasar, porque ele está atrasando agora, nesse lugar. A feira está caindo, mas nesse centro comercial, na frente do polo comercial, próximo lá ao Mestre Vitalino, ele vai progredir. Perfeito. Mas essas soluções são das relações comerciais. Sabe o que é que preocupa? Eu ouvi de sulanqueiros, ouvi inclusive de representantes de associação e de representantes de associação que estavam no conselho, que são a favor da transferência, que querem a transferência e que faziam parte do conselho. E eles dizendo, sabe o quê? Que hoje, se eles tivessem feito naquela época, hoje, tem muito sulanqueiro que não teria dinheiro para pagar aquela, por conta de crise e tudo, não teria dinheiro para pagar aquela mensalidade, aquela quantia. Então, não é uma questão de pensar no pior, é de ser realista realmente e ver até que ponto é que essas pessoas vão ter segurança de fazer um investimento. Olha aí, sabe de uma coisa? Eu acho que terminaram atropelando o projeto da feira. Ele já poderia ter andado mais. Mas eu não sei se é a mão de Deus que permitiu isso, eu acredito, porque na crise o sulanqueiro vai pensar duas vezes, ele próprio, constituído em condomínio, qual é o melhor caminho. Qual é o projeto que se ajusta mais a essa realidade da crise nacional? Por isso que tem a mão de Deus nisso aí, tem. E aí a gente vai ver o nascimento de um projeto que o sulanqueiro vai tratar com essas preocupações que você apresenta, que são reais. Não é só na vida do sulanqueiro, é na vida de muitas e muitas, todas as atividades aqui no Brasil. Qual é a expectativa, para a gente encerrar, prefeito, qual é a expectativa que o senhor tem, indo tudo do jeito que o senhor imagina, qual é a expectativa que o senhor tem de deixar esse projeto como no final do seu mandato? Vai estar já pronto, vai estar como? Não, eu já dei um exemplo aqui hoje. Eu já sei, pelos atropelos que o projeto enfrentou, que infelizmente eu não vou poder celebrar com o sulanqueiro a festa que eu queria na entrega da obra. Mas eu tenho certeza que o condomínio, com a responsabilidade que vai ter, porque é o próprio sulanqueiro, ele quer que haja brevidade, ele vai deixar, eu estou dando um exemplo para ficar bem mais fácil do telespectador configurar. Ele é um apartamento de 20 andares, ele vai deixar 10 pronto, tem a lei do condomínio, tem a lei da... Mas o senhor espera que já esteja em construção, por exemplo? Não, muito mais. Eu acho que aí quase 50%, com um ano e tanto, dá para a gente chegar a isso aí. Okay. Eu acredito e vou colaborar nesse sentido e vou pedir a Deus que nos permita caminhar com o sulanqueiro para dar certo esse grande projeto para Caruaru. Ok, prefeito, muito obrigado. Obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui. A gente vai chamar um intervalo agora, mas é exatamente isso que a gente tenta fazer aqui todos os dias. Esses questionamentos são importantes, principalmente para os sulanqueiros. A gente vai continuar acompanhando esse processo, que isso é jornalismo sadio, ouvindo todos os lados, sim, mas principalmente com opinião, com crítica e buscando o melhor para a população.